Toda segunda-feira, a doutora Beatriz Breves vem falar ao vivo com a gente aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, doutora Beatriz, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, o prazer é meu. Boa tarde para você, Marco, ouvintes, todos da rádio. Muito bom estar mais uma segunda-feira com vocês aqui ao vivo. Doutora Beatriz, pode ter quem nunca admitiu, mas eu duvido que alguma vez na vida alguém não teve um sentimento de posse. Estou certo ou estou errado? Tá certíssimo, tá certíssimo. Pode até não ser aquele sentimento de posse exagerado, mas um pequenininho, quando a gente fala assim, meu marido, minha mulher, já tá aí a posse, né? Meu namorado, minha namorada, já tá a posse, né? Meu, já está presente. Aquele que diz, duvido que alguém não diga isso alguma vez na vida. Exatamente. Queria que a senhora explicasse, doutora, como é esse sentimento de posse? Exatamente é isso, é quando a pessoa ela assume, em nível de sentimento, a propriedade de algo ou de alguém, isso é meu. E nesse momento ela se sente no direito de usufruir como se fosse dono, né? É claro que é isso que a gente está falando, depende do grau do sentimento de posse, que ele varia em escala, né? Pequeno, desde uma menor intensidade até uma grande intensidade, mas é basicamente isso, a pessoa se sente dona do outro, enfim. É a proprietária daquela pessoa, né? Então é meu namorado. Então, enquanto namorado, é de minha propriedade e ninguém pode querer para si. Então é mais ou menos isso o sentimento de posse. Bom, ciúme é uma coisa, sentimento de posse é outra, as duas se completam. Qual que é a relação? A relação é o seguinte, enquanto que o sentimento de posse é exatamente isso, eu tenho, quer dizer, vamos falar agora do sentimento de posse do seu extremo, né, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Aí cada um dentro de si vai diminuindo o grau que sente essa posse, né, vou pagar ele num extremo mais bem alto, né. A pessoa que se sente tendo a posse do outro, ela se sente dona de fato do outro, né. Eu já vi pessoas que querem determinar o que a outra vai fazer, o que o outro vai dizer, com quem vai andar, com quem vai deixar de andar. E é curioso que o sentimento de posse até autoriza, não, você pode até estar com alguém, não tem, desde que passe pela autorização daquela pessoa, porque ela é proprietária, então ela decide tudo, né? Agora, o ciúme não, o ciúme ele não aceita, né, a divisão daquela história, ele não aceita que a pessoa dividir aquela pessoa com alguém, porque o ciúme envolve três justamente, uma pessoa, aquele que a pessoa se sente querendo, gostando, de um terceiro que ela ameaça nessa situação. Daí, então, a diferença. Agora é aquela coisa, né? Você dificilmente vai ter, porque os sentimentos nunca estão sozinhos, é como eu sempre digo, a gente isola para poder fazer a reflexão, mas dificilmente você vai ter um sentimento de posse sem que hajam também presente o sentimento de ciúme. O que pode variar é a escala de um e de outro, né? E pode existir, doutora Beatriz, amor em relação... Uma pessoa tem o desejo de posse do outro. Isso caminha junto com amor? São coisas diferentes? Se completam? Olha, o que acontece? Eu gosto muito aqui no Rio, acho que não sei se em nível nacional, nós temos o pingado, que é o café com leite, onde você tem muito café e um pingado desculpa, muito leite e um pingado de café. Você vai dizer que ali quase que não se vê o café, é um pingado. Você vai dizer que ali não tem café? Claro que tem, né? Pode ser um pingado, mas tem um café. Então você vai ver a mesma coisa na relação. Você pode ter uma relação onde você tenha muito sentimento de posse e tenha um pingo de amor. Por que não? Um pingado de amor. Aliás, provavelmente terá, porque senão a pessoa não vai nem querer ter a posse daquela outra pessoa, né? É natural que o ideal seria o contrário, né? Quer dizer, da mesma maneira que numa relação, às vezes, o pingado de ciúme dá um tempero, né? Também aquela relação que não tem ciúme nenhum é esquisita, né? Pelo menos eu sinto assim, né? Agora, então um pingado dá um tempero, um pingado de posse dá até o sentimento de proteção. Quer um exemplo grande disso? Que como a posse pode ser, o sentimento de posse pode dar o sentimento de proteção, é só pensar numa criança. Quando os pais se sentem, e têm de verdade, e se sentem na posse dos seus filhos, eles estão protegidos. As crianças se sentem protegidas por se sentirem posse dos seus pais. Então, na verdade, a posse, ela tem, na dosagem ideal, dentro das guardadas proporções, ela tem um pingado de posse, pode dar até ao amor, né, o sentimento de proteção. Eu estou muito bem porque com quem está me acompanhando, eu me sinto protegida. Exatamente, quer dizer, eu sei que a pessoa vai me proteger, eu sei porque a pessoa me quer. Quer dizer, então,
é um sentimento que, dependendo do grau, tudo depende do quanto. Então, pode sim haver amor. Agora, o ideal é que haja mais amor e os pingados de posse, no caso até de ciúme, né? Então é mais ou menos, a senhora deu o exemplo do pingado e pode ser aquele do tempero também, né? O ciúme ou esse sentimento, né? Se tiver demais, estraga, mas se não tiver nenhum, fica sem graça, é assim? Exatamente, fica sem graça e pode até se perder. Aquela história, né? O sal. Vamos falar do sal. Se você põe a pitada de sal na comida, fica ótimo, né? Agora, se você joga um copo de sal na comida, vai estragar a comida. Aí você vai dizer que a culpa é do sal? Não, é a quantidade que você investiu naquilo. Agora, deixa de botar sal. Fica comida de pessoas que estão doentes, né? Que é comida sem sal. Que é horrível, ninguém gosta de comer aquilo. É mais ou menos isso. Excelente comparação. Doutora Beatriz, e como lidar quando uma pessoa se sente na posse de outra e ao contrário? Quando se é a pessoa que almeja a posse do outro. Pois é, quando a pessoa se sente na posse da outra, a primeira pessoa tem que entender que isso não acontece assim da noite para o dia. Ela foi se deixando dominar naquela relação, ela foi se deixando por alguma razão pessoal, porque relação sempre é mão dupla, né? Enquanto que o outro está querendo dominar, por alguma razão que às vezes a pessoa nem se dá conta, ela se deixou dominar e um dia ela acorda, está dominada. Né? Então, eu diria que quando ela acorda para isso, ela deve tentar de uma maneira ou de outra, que às vezes é difícil, porque a pessoa exatamente ama, é apaixonada por aquele parceiro, aquela parceira, e aí a pessoa não consegue também sair assim, fica meio que, o que eu vou fazer sem essa pessoa? Quer dizer, tem os dois lados aí na história. O ideal, então, é que a pessoa busque ampliar as relações de alguma maneira, né? Vai na boa conversa, né? De uma boa conversa ninguém escapa. Então, vai na boa conversa, vai arranjar atividades extras, leva o parceiro ou a parceira para ir junto, que aí ela não se sente ameaçada na posse, começa a ampliar o leque de relações, que isso vai diluindo um pouco aquilo, né? E aos poucos vai tentando conversar, e não precisa ser dono, que é isso, né? E se de todo a pessoa não conseguir, eu acho que tem que buscar ajuda, porque ninguém tem que ser propriedade de ninguém. Quer dizer, então é ampliando as relações. Quanto ao inverso, né, eu diria que a pessoa que precisa ter a posse do outro, ela tem que parar para pensar, né, por que ela não tem essa necessidade de afirmar, de se afirmar em cima do outro, porque o que a pessoa faz quando tem a posse que sente a posse do outro, ela está se afirmando. Né? E, de um modo geral, são pessoas que querem se sentir com poder, porque se sentem frágeis, são pessoas que, na verdade, carregam um sentimento de desvalorização, a maioria delas, né? Então, eu diria que essa pessoa, realmente, se ela tem a necessidade de dominar, eu acho que ela deve até buscar ajuda, porque eu acho que esse tipo de pessoa dificilmente consegue sair disso sozinha, né? Agora, o segredo de tudo, na minha opinião, é o caminhar. E como é que se caminha? Ampliando as relações. Então, todas as pessoas que conseguem ampliar seu leque de relações, seja no trabalho, seja com atividade, seja em esporte, ela, de alguma maneira, ela vai diluindo, né, e vai aprendendo novas formas de viver e, quiçá, melhorar como pessoa. E é possível transformar esse sentimento de posse para que fique a serviço de um crescimento pessoal, doutora Beatriz? O sentimento de posse, quando ele é usado, tudo é o uso que se faz do sentimento, né? Da mesma maneira que a gente falou que a posse pode andar com ciúme, ela pode andar com o amor, enfim, ela pode andar com vários outros sentimentos, aliás, com todos os sentimentos, né? Então, a grande questão do sentimento de posse é a pessoa tomar posse de si mesma. E quando você toma posse de si mesmo, aí é que está o uso positivo da posse, né? Construtivo, vamos dizer assim, do sentimento de posse. Você ganha autonomia, você requer autonomia na sua vida, né? Aí você passa a ter segurança e se sente com liberdade, porque você adquiriu autonomia sobre sua vida, sobre suas escolhas, enfim, sobre suas decisões. Então você se sente com liberdade, com confiança. E vou lhe dizer, ontem foi o Dia Internacional da Felicidade, né? Você se sente feliz quando você tem autonomia, se sente com autonomia de si mesmo. Então, eu diria que essa é a grande questão fundamental do sentimento de posse, é a pessoa aprender, né, a posse, esse sentimento tem que estar a serviço de si mesmo, das suas questões, do seu lado pessoal, da sua autonomia, e não em relação a terceiros, de pegar o outro, porque crescer em cima do outro
não cresce. Você, na verdade, diminui, né? O outro não está crescendo, é diferente. Então, o que vai dizer isso é o grau de investimento que você vai fazer nos sentimentos que estão agregados junto com o da posse, né? Então, se você realmente fizesse um investimento no sentimento de posse agregado a adquirir confiança, adquirir respeito por si mesmo, enfim, você vai ganhar autonomia de vida. Doutora Beatriz Breves falando sobre o sentimento de posse. Estou esperando chegar a mensagem aqui. Eu duvido que alguém nunca tenha tido. Só que a senhora está passando o lado que isso não precisa ser negativo desde que tenha moderação, certo? Certo, é perfeito. Não tem como a pessoa nada é negativo se a pessoa fizer um bom uso. Todos os sentimentos, inclusive o de posse, não tem como uma pessoa ela fazer mau uso. Se ela faz o mau uso, aí sim aquilo vai ser destrutivo da vida. Até o amor, né? Se você fizer mau uso do amor, ele pode se tornar extremamente destrutivo. Quando você, por exemplo, investe no amor o sentimento de posse, você acaba com este amor, ele vai ficar pequenininho. É como se você pegasse o tal café com leite lá e fosse jogando mais leite, mais leite, mais leite, e o amor, que poderia ser o café, vai ficando fraco, né? Então, é isso. Dizer quanto você investe em cada sentimento é que vai te dar um uso construtivo ou não para a sua vida, não é o sentimento em si. Então é muito importante que as pessoas entendam isso. O sentimento de posse é um sentimento que ele é necessário, que aquela pessoa que não tem posse da sua vida, das suas escolhas, de si mesmo, não pode ser uma pessoa com autonomia, não tem liberdade. Essa pessoa se torna um prisioneiro de si mesmo, ela acaba perdendo a sua liberdade, porque não usa de forma construtiva o seu sentimento de posse. Aqui, doutora Beatriz, tem um ouvinte, final do telefone 5881, ele quer tomar posse do que a gente escreve aqui, tá chamando a gente de estagiário e tal, mas aí é um outro tipo de posse, não tem a ver com sentimento, né? Não, se ele está querendo, ele sente posse. Agora resta ver por que ele está sentindo essa necessidade de tomar posse do que vocês escrevem, do que a gente escreve aqui no caso. Porque ele tem competência para, com certeza, todo ser humano tem potencial, basta ele pensar e descobrir justamente esse sentimento de posse que ele está querendo ter do outro, né, seja lá do que for, ele buscar autonomia dentro dele, para ele poder desenvolver dentro dele a sua própria escrita, a sua própria forma de se expressar, e não ficar dependendo do outro, porque nesse sentido ele está meio assim, o outro faz, eu quero o que é do outro, quer dizer, eu quero tomar a posse que é do outro, não precisa tomar a posse do outro, não. Com certeza, se buscar, você vai encontrar dentro de si, né, o teu potencial para desenvolver isso. E aí você vai ter a posse de si mesmo naquilo que você está fazendo. Ele tá bravo porque ele acha que a gente não torce pro time dele. Mas acontece. Aí é difícil. É uma há que se respeitar, né? A pessoa tem que também respeitar as diferenças. Aí já entram outros sentimentos, respeito. Não tem que ficar bravo porque o outro pensa diferente, sente diferente daquilo. Aí gosto é gosto, não se discute, né? O gosto está muito ligado realmente ao sentimento, sensação, né? Não se discute. No caso, doutora Beatriz, ele está imputando pra gente algo que não é real, mas tá tudo certo. Mas é a posse, né? O torcedor de futebol não se sente dono do próprio time? Se sente, ele é o técnico, ele que sabe tudo, o outro não sabe nada, e se você não sente que nem ele, enfim, ele quer dominar o seu sentimento de gostar daquele time, ele quer dominar o seu pensamento de achar que aquele time é melhor, então se você não gosta, tá com nada, mas isso aí não é uma convivência. Eu não acho que é uma convivência muito saudável, não, mas faz parte do futebol. Talvez essa seja até a graça de torcer no futebol, né? Você chegar e rir do outro que é de outro time, lá sei eu. É isso aí. Obrigado, doutora Beatriz Breves. Boa semana. A senhora vai, durante a semana, trazer pílulas de 3 minutos aqui. Segunda que vem a gente conversa ao vivo mais uma vez. Um grande abraço, boa semana. Com certeza, um abraço para você. Tchau. 2h51.